Olá, paz, boa tarde, tudo bem com vocês? Nós esperamos que sim. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho do processo de avaliação nesse período na modalidade online. Os alunos que estão conosco recebiam já uma planilha quando estavam no infantil, com a evolução bimestre a bimestre de como foi o percurso do aluno, né? E aí nossa avaliação, ela muda um pouquinho, isso na modalidade presencial, ela mudava um pouquinho quando as crianças iam para o primeiro ano, já tinha ali uma responsabilidade de fazer algumas atividades avaliativas. E aí nós ficamos um tempo em capacitação, em reuniões com o corpo docente, direção, coordenação, para pensar em como seria essa avaliação à distância. Porque muito da nossa avaliação leva em consideração a observação do aluno, a interação com a professora, a interação com os amigos. E nós chegamos aí a um consenso, uma tabela, que mostra a evolução da criança durante um tema trabalhado, um tema específico trabalhado. E é isso por disciplina. E aí você consegue ir acompanhando com a criança as dificuldades que ela teve nesse caminho, se ela está indo bem ou não. Vou pedir para a Bruna espelhar para vocês essa tabela, para que vocês entendam como que vai funcionar. Olá, pai. Boa tarde. Trazendo um pouquinho aí do que a Mari falou, a gente tem que voltar um pouquinho lá naquele vídeo que nós gravamos sobre avaliação no comecinho. Acho que foi um dos primeiros vídeos que nós liberamos, sobre a reflexão mesmo do que é avaliação e nesse momento como, depois de tudo que nós falamos naquele vídeo, que é o que nós acreditamos, como que nós vamos simplesmente dar uma nota para o aluno nessa modalidade. Então, não faz sentido algum. Por isso que nós chegamos nessa tabela, nós construímos essa planilha, que ela faz sentido. Mário, eu preciso que você libere aqui para eu espelhar. Que ela faz sentido, por favor. E assim, ela dá um norte. O aluno, é legal que assim, vocês pais receberão, só que o legal é que vocês podem compartilhar com os filhos de vocês. É aquilo que nós falamos da conscientização. Se o aluno entende o processo pelo qual ele está passando, faz sentido e ele quer avançar. É diferente de simplesmente cobrar uma nota boa. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Com essa planilha, vocês conseguem acompanhar o desenvolvimento da criança durante o processo e a criança também tem a oportunidade de entender aonde que ela está, as dificuldades que ela teve durante o caminho. Está espelhando aí? Sim, apareceu aqui. Vamos lá, eu vou explicar o comecinho e a Mari vai me auxiliando em alguns pontos, porque para cada turma tem uma planilha diferente. A planilha de primeiro ano, importante, nessa planilha aqui, não entra a questão de alfabetização, certo, Mari? Sim, é importante, nós falamos isso em um vídeo que eu fiz com a professora Tainá, dessa angústia de alfabetização, como funciona o processo. Eu convido quem não assistiu ainda a assistir esse vídeo. Então, assim, a parte de alfabetização, nesse momento, ela tem uma outra cara, né? Nós não estamos trabalhando com aquele processo de alfabetização extenso, e sim letramento. Eu falei isso um pouquinho no vídeo. Quem não assistiu, por favor, convido aí a acompanhar, né? O que vai estar nessa tabela? As disciplinas que os alunos têm no livro 1 e as atividades e os temas e conceitos aí que eles estão tendo dentro do livro 1. A alfabetização vai ser avaliada? Nós não falamos em avaliar esse processo de alfabetização. Ele está sendo acompanhado, sim, pela professora, principalmente na videoconferência. As professoras fazem muitas atividades de letramento, então elas estão ajudando aí no processo, mas é um trabalho feito fora dessa tabelinha que vocês vão receber aí. Então, pensem nessa tabela só como temas e conceitos do livro 1, nada de alfabetização. Isso, porque na prática, em sala de aula, quando os professores estão trabalhando a alfabetização, abre um leque aí enorme de atividades e a verificação da hipótese escrita que a Mari cita lá no vídeo
ela é feita a quase todo momento. A professora vai acompanhando a evolução do aluno e ele vai progredindo. Na modalidade online, nós não conseguimos fazer isso. Então, aqui, nesse momento, são os conteúdos do livro Puno. Em relação à alfabetização, nós vamos pensar nisso em um outro momento, ok? Bom, só trazendo aqui para vocês essa planilha, como que vocês receberão? Através de um link pela Agenda Edu. Esse link, sempre que vocês acessarem, ele será atualizado. Então, quando a professora alimenta essa planilha, vocês acessando, ela vai estar com as informações que a professora alimentou. Então, se a professora alimentar agora, daqui a 1 minuto, se vocês acessarem a planilha, já estarão disponíveis as informações. Quando vocês receberão? Até o dia 2 de julho. De julho não, desculpa, até o dia 2 de junho, mês 6, tá? As professoras estão finalizando a análise das atividades de verificação e estão evoluindo essa planilha. E como cada aluno recebe uma planilha, é um processo que demanda um pouquinho de trabalho mesmo, demora um pouquinho. Então, até 2 de junho, os senhores receberão. Antes disso, nós não prometemos, ok? Como que a professora vai evoluir essa planilha? Olha, aqui tem o nome do aluno. Deixa eu tirar aqui só a minha tela. Aqui vem o nome do aluno, a série, a turma e a disciplina. Aqui a professora vai colocar o conceito ou o tema trabalhado na disciplina que estiver a abinha aberta aqui, ó. Tem arte, tem história, geografia e ciência, tem língua portuguesa. Vamos lá. Então, em arte, a professora vai colocar o tema que foi trabalhado. Vamos supor que tenha sido cores primárias. Ela vai evoluir aqui, cores primárias. O período em que foi trabalhado. Se ela ficou uma semana, uma aula apenas, 2, 3 semanas, ela vai colocar aqui para vocês o período em que ela trabalhou. Ferramentas utilizadas para verificação de aprendizagem. Como estão sendo feitas as verificações? Os professores estão enviando atividades e algumas têm um prazo obrigatório para devolução. Essas que têm um prazo obrigatório, inclusive os professores anotam atividade de verificação e dão algumas orientações para que o aluno realize. Essas atividades são as que as professoras estão utilizando para verificar se o aluno compreendeu ou não. Pode ser o envio da fotografia de uma pintura, pode ser a interação com um vídeo que ela mandou. Então, alguns professores estão fazendo isso, gravam um vídeo, fazem uma pergunta e dão um tempo para o aluno. E para os pais, os professores pedem, olha, dá play ali, filma ele respondendo as minhas perguntas. Então, isso é uma maneira também de verificar a aprendizagem. Então, aqui a professora vai colocar se foi na videoconferência, se foi o envio de uma foto, se foi o envio de um vídeo. Aqui é a ferramenta utilizada para ela verificar. E aqui nós temos uma escala de cores. O que é importante a gente frisar, bater algumas vezes nessa tecla. Se aqui a professora colocou a verificação de aprendizagem um vídeo, a ferramenta foi um vídeo, e ela colocar aqui, ó, não realizou ou não entregou as atividades propostas, é importante que vocês compreendam que não é no sentido de cobrança. A professora, ela não está, se o aluno não entregou, ela não vai preencher aqui por uma questão de cobrança, para cobrar os pais ou para fazer uma pressão na criança de forma negativa, não é isso. O que vocês precisam compreender? A escola, nessa fase, nesse momento que nós estamos vivendo, nós sempre documentamos tudo. Agora nós temos que documentar mais ainda. Então, é mais uma questão burocrática, é documentação. A professora precisa ter o controle do que foi entregue e o que não foi. Para prejudicar o aluno lá na frente, para reprovar o aluno lá na frente, não. Não é esse o objetivo. É simplesmente ter o controle. Então, se a professora assinalar um X aqui, é porque essa atividade aqui não foi entregue, ela está pendente. Quando que vocês poderão correr atrás disso? Eu vou explicar isso mais lá na frente. Vamos evoluir um pouquinho a planilha, depois eu volto nesse assunto. Mas tem essa opção aqui vermelha de não realizou ou não entregou as atividades propostas. Não se sintam cobrados, pressionados, por favor, e nem compartilhem essa parte da planilha com a criança, para que a criança também não se sinta dessa forma. E aqui tem a escala de cores. O laranja é se a criança teve muita dificuldade para fazer a atividade.
se a criança teve dificuldades moderadas, se apresentou dificuldades leves, se não apresentou dificuldades, talvez teve uma dúvida ou outra que com uma mediação resolveu, ou se ela não teve nem dúvida, nada, ela foi tranquilamente, ela realizou a atividade sem nenhum problema. E aí a professora vai assinalar onde que está a criança nesse momento, em qual cor, certo? Bruna, mas eu não estou fazendo nada porque eu não estou conseguindo, porque meu filho não está a fim de entrar, meu filho não quer saber. Vai vir tudo vermelho? Vai, tá? Pela questão de controle. Onde que vocês terão a oportunidade de correr atrás disso? Nós, no último dia de aula, que está determinado já, será 28 de maio, próxima quinta-feira, vai ser o último dia de aula. No dia 29 nos dias 29 de maio e 1º de junho, os professores estarão finalizando, amarrando tudo que foi feito, né? Finalizando, documentando, enfim. E vocês receberão, até o dia 2 de julho, uma tabela bem simples, bem direta, assim. O que foi trabalhado até o momento, o que foi solicitado e onde eu encontro essa informação. Então, você vai ver lá, poxa, a verificação, a ferramenta tal utilizada, eu não fiz. Você vai lá, faz um comparativo com a tabela que o professor vai mandar. Isso que eu não fiz, está aqui na agenda do... Se vocês tiverem um tempo, façam. Se não tiver, não tem problema. Nesse momento, não existe uma cobrança da escola. Porque nós entendemos que cada família está vivendo uma realidade. Então, não existe essa cobrança, mas, se vocês conseguirem, tentem realizar. Fez, realizou, a hora que conseguiu, manda lá para a professora já altera a evolução dessa planilha, tá ok? Se a criança realizou as atividades com dificuldades importantes, a professora vai pensar num plano de resgate desse conteúdo com a criança. Se a turma inteira está na cor laranja, a professora vai pensar em mudar a metodologia que ela está utilizando. A metodologia não, a didática. A maneira que ela está explicando para atingir a turma. Cada caso é um caso. A Mari vai falar um pouquinho mais para vocês sobre a disciplina de matemática, vai acrescentar aí algumas informações do que eu falei, e depois a gente retorna para finalizar. Vai lá, Mari. Pode colocar a planilha para mim, por favor? Uhum. Bom, a planilha de matemática ela é bem semelhante a tudo que a Bruna explicou, porém, nós temos um campo ali diferente. As ferramentas que as professoras vão usar podem ser diversas, e aí os temas, adição, subtração, e a professora vai colocar o X onde a criança se encontra, se ela teve uma dificuldade leve, moderada, importante, se ela está bem. E aí, no final desse processo, Bruna, você pode colocar nas duas opções ali? Obrigada. Como que vai funcionar? Nas outras disciplinas, a professora vai fazer uma avaliação, ela vai fazer uma análise de todas as verificações e vai pensar ou num resgate individual ou num resgate coletivo daquilo que ficou não tão sanado aí com as crianças. Em matemática, a planilha vai ser um pouco diferente. Por quê? O professor, em matemática, ele consegue, como é uma disciplina que tem... São exercícios, né? A criança precisa exercitar aquela disciplina, ou adição ou subtração, ele precisa testar, fazer de várias formas, no concreto, no exercício escrito. Ele tem a opção de fazer esse resgate de uma forma mais individual. Então, essa planilha ela é diferente nesse sentido. O que o professor vai fazer? O professor não vai montar ele vai dar um feedback aí para o aluno. Então, é importante dizer que essa planilha ela é para o aluno e para os pais. Por quê? O professor vai gravar um vídeo de acordo com as cores que nós temos na tabela. A criança que ficou ali na cor laranja, por exemplo, ela teve umas dificuldades bem importantes que precisam ser sanadas. Então, o professor vai gravar um vídeo, olha, para o pessoal que ficou na turma laranja, precisa retomar o conceito de adição. A Pro vai deixar aqui o link do vídeo que vocês precisam assistir e os exercícios que vocês precisam fazer. Então, a criança vai ter ali a oportunidade de recuperar e sanar essas dificuldades que ele teve durante o processo. Isso com todas as cores, laranja...
Oi, pode falar, Bruna. Não, eu falei, ela vai ter oportunidade de avançar uma cor. Ela está na laranja, ela vai estudar para tentar avançar para o amarelo. Se ela não conseguir avançar, a professora sabe que aqueles exercícios não foram suficientes, então precisa de uma outra intervenção. Sim, é que o objetivo é que a criança avance as cores, né? E o professor vai pensar, então, nesses grupos. Quem teve dificuldade importantes, ele vai pensar numa videoaula, ou ele mesmo vai montar uma videoaula e vai dar exercícios pertinentes àquele grupo. E assim para todos os grupos. Para o azul e para o roxo, não tem necessidade, porque assim, o grupo azul são dificuldades pontuais que são totalmente esperados para o processo. O roxo são as crianças que tiveram pleno domínio. Ah, então por isso ela não precisa se preocupar? Não, ela está indo bem, ela tem que continuar assim. E aí o professor vai gravar esses vídeos para as cores e você vai receber aí um link do YouTube com essa gravação do professor. Depois que a criança fez toda essa recuperação aí dos conteúdos, o professor também vai ter um feedback individual. Porque se ele fez e isso, se ele fez a parte laranja e avançou e foi para o amarelo ou foi direto para o roxo, pode acontecer, o professor vai colocar ali que depois das atividades de recuperação ele conseguiu sanar todas as dificuldades e já tem um pleno domínio, por isso um xizinho aí no roxo. Então, essa diferença vem só em matemática, porque é uma disciplina mais de prática, né? Então, a criança tem aí a oportunidade de retomar. O que é importante? Quando os pais receberão essas atividades para fazer com os filhos? Só em julho, quando nós retornarmos das férias. Então, nós vamos parar agora, dia 28 de maio, com os alunos, que é a próxima quinta. Nós retornamos com aulas ainda na modalidade online, em 6 de julho. Estou falando porque existe sim, nós até falamos isso no vídeo de férias, um plano de retomada a partir de julho, de acordo com as orientações das autoridades, se realmente acontecer. Mas é preciso ficar claro que em julho não vai voltar ao normal. Ah, vamos abrir o portão da escola e entra todo mundo. Mesmo que seja de forma um rodízio, vai ser muito gradual. Então, 6 de julho, eu posso até, talvez daqui 15 dias, fazer um outro vídeo com outras informações. Mas hoje, o que nós acreditamos é que 6 de julho nós voltamos na mesma modalidade. Qual a diferença? A diferença é que agora os alunos já compreenderam como funciona as aulas, como funcionam as aulas online. Então, eles voltarem para esse compromisso é diferente de eles terem parado lá atrás e, de repente, voltar e ter que se adaptar e não compreender nada. Agora, eles já compreenderam o processo. Eles estão tendo aula, é numa modalidade diferente, mas as aulas estão acontecendo. Então, e por que a gente vai mandar isso só em julho, quando retornar? Porque todo mundo precisa de descanso. Isso é muito claro. Vocês precisam de uma pausa, as crianças precisam ficar 30 dias fazendo nada. Por mais que seja assim, poxa, mas eu queria mais atividades, porque tem pais que querem, tem pais que, não, mas eu quero continuar mantendo meu filho ocupado. Então, compra um almanacão, que traz atividades também que a criança pode fazer, mas ocupem eles com outras atividades e não com tanto compromisso. Nós Eles acreditamos podem que essa ter pausa é estímulos. saudável. Desculpa, Bruno. Eles podem ter Não, pode falar. estímulos, mas esses estímulos precisam ser diferentes do contexto escola. Eles precisam desligar um pouco a escola. Hoje eu tenho videoconferência com a professora, olha, tem que entregar essa atividade. Eles precisam sair um pouco dessa rotina. Claro, não vão viajar, não vão passear, que é o que seria o esperado para as férias convencionais, né? Mas eles precisam de um descanso, porque assim, eles também estão nesse movimento, né? Agora eu preciso entender como funciona, agora eu tenho que ficar online, mas eu estou de férias, tem alunos que não entenderam, que não estão de férias ainda, então eles estão entendendo agora como funciona, então eles precisam de uma pausa para respirar e voltar no ritmo. Eles vão perder o ritmo? Não vão, não se preocupem com isso. Eles já entenderam o processo, então eles vão voltar sabendo o que espera deles, né? Exatamente. E outra coisa, se a criança está aqui, por exemplo, no laranja, porque ela tem dificuldades,
A escola não pode passar essa responsabilidade do resgate para vocês, pais. Os alunos vão sim fazer as atividades lá em julho. Eles vão fazer em casa, como se fosse uma atividade extra, mas a professora vai estar disponível para dar todo o suporte. No período de férias, a professora não estará. Então, é mais uma sobrecarga para os pais, por isso que nós não vamos encaminhar nesse momento. O que nós vamos encaminhar é esse feedback aqui, poxa, como é que meu filho está? E aí é legal vocês trazerem as crianças para verem isso. Olha, o legal é vocês estarem aqui, ó, no azul, no verde. A gente tem que se esforçar aí para ir avançando as cores. Façam disso uma corrida da criança com ela mesma. Ela está no laranja, mas ela quer avançar. E como é que ela vai avançar? Ela tem que se dedicar. Ela tem que compreender esse processo. Isso é muito importante. Por isso que a professora vai encaminhar feedbacks em formato de vídeo e não simplesmente um relatório para vocês, pais, assinarem. Porque, por exemplo, aqui, ó, em arte, aqui no finalzinho, quando a professora colocar aqui o recadinho da Pro, embora ela vai fazer um recadinho geral para todas as disciplinas, mas é um recado que ela pensou na criança. Ela vai conversar com essa criança. E mesmo a criança que estiver aqui, ó, no vermelho, também a professora vai tentar uma estratégia para tentar trazer essa criança para ficar mais participativa. Então, essa planilha é para vocês, pais, compreenderem o processo, mas também é para a criança. E aí fica a critério de vocês, tá? Porque cada pai sabe da maturidade do seu filho, da compreensão. Nós achamos interessante compartilhar, sim, com a criança os resultados, para que ela entenda o processo do qual ela está participando. Mas aqui, mesmo que não queira compartilhar essa parte aqui, compartilhem de uma forma positiva, tá? Sem cobrança, sem brigar porque ele está no laranja. Tá? Isso é muito importante. Tem que ser um incentivo. Essa parte aqui, ó, do recadinho da Pro, é importante mostrar para a criança, mesmo que vocês não queiram mostrar o restante da planilha. Mari, você quer acrescentar mais alguma informação? Quero mostrar a parte final dessa planilha aqui, que são das outras disciplinas. Só para mostrar a diferença. Então, em arte, história, geografia, língua portuguesa e inglês, a professora não vai gravar esse feedback falando dessas dificuldades e propondo outros exercícios. Esse campo de observações, aí sim, é direcionado para os pais. O que ela observou durante o processo de aprendizagem do aluno nesse tema. Então ele não vai recuperar se ele ficou em dificuldades importantes? Vai, só que essa recuperação aí de conteúdos e de conceitos vai ser de uma outra forma, e não uma recuperação individual. Provavelmente a professora fará recuperações mais coletivas, para ajudar as crianças de uma maneira geral, e não individual como em matemática. E aí, Bruna, você pode voltar só na planilha de matemática, por favor? Porque as outras planilhas têm esse recadinho da Pro, que foi o que a Bruna explicou, que é um recado para a criança. Em matemática, o final da planilha não é assim. O que o professor vai fazer? Ele vai fazer uma observação geral de como foi o desempenho do aluno durante todo o livro 1. Então, essas observações aqui, aí sim são para vocês, pais. Vai ter aqui observações importantes de todo o processo do aluno durante os estudos do livro 1. E aí sim, aquele feedback das cores é para o aluno. É só de matemática que é um pouquinho diferente aí, porque é uma disciplina diferente, né? Sim. Mas, de qualquer forma, esse vídeo tem a intenção de esclarecer um pouquinho. Nós acreditamos que a hora que vocês receberem essa planilha abastecida e alimentada pelos professores, fará mais sentido. Mas, mesmo assim, havendo dúvidas, vocês podem solicitar uma videoconferência com a coordenação, com os professores, para que a gente explique o processo, tá? Ou mandar na Agenda Edu ou através do WhatsApp, nós estamos à disposição para esses esclarecimentos, tá ok? Muito obrigada. Mari, você quer encerrar com algum comentário? Muito obrigada, e assim, em breve vocês vão receber aí esse link para acessar a planilha e entender na prática aí como vai funcionar. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.